Oi, bom dia, gente. Meu nome é Carla. Eu tô fazendo esse vídeo não pra pegar o hype que tá acontecendo, mas pra, tipo assim, tentar expor a minha opinião. A gente tá vendo caso, não vou citar nomes também pra não dar BO, mas é o seguinte, eu tava vendo o caso né, do que tá acontecendo, onde alguns influenciadores estão sendo acusados. E tá rolando muita história. Na verdade, o negócio é o seguinte: o que tá acontecendo? Tá tendo muito dessa história de como esses influenciadores acabam que tem o que tem. E é muito fácil você entender o porquê. Esses influenciadores trabalham muito com. Eles ganham dinheiro para divulgar coisas, divulgar sites, divulgar produtos. E isso claro, não posso falar por todos. Mas nós temos muitos exemplos. Tem muito influenciador que acaba padrinhando certos sites de apostas. Vamos colocar bem claro, Tigrinho, estilo Blazer. Ninguém aqui é burro e todo mundo vai saber de quem que eu tô falando e de quem que eu tô deixando de falar. Onde eu quero chegar é o seguinte: ninguém fica rico de um dia pro outro. Isso é fato. Então, quando você vê esses tipos de influenciadores com muito dinheiro, e há dois pontos que eu vou usar aqui. Primeiro, a quantidade de dinheiro que eles ganham, que eles geram, mas geram com engajamento, com o que vendem, porque eles vendem a imagem deles. Então, isso aí é lógico. Eles vão vender a imagem deles. Aquele produto vai ter o rosto deles. Só que é aquele negócio, tudo que vem fácil, vai sair fácil. Por exemplo, se eu fosse usar o que realmente acontece comigo, eu poderia me tornar uma influencer. Se eu for realmente relatar o que eu passo, logo eu teria engajamento. Isso é fato. Porque chama atenção. Você falar da sua vida, você expor a sua vida, chama atenção. Muitos influenciadores que estão aí há 14, 15 anos, 10 anos, isso a gente pode até citar nomes, ganharam a simpatia do público por isso. Entendeu? Então, assim, eles ganham dinheiro com esse engajamento. E uma coisa que eu sempre falo, eles são influencers, o nome já diz tudo. Qual que é o trabalho deles? Influenciar pessoas. E muitas dessas pessoas acabam acompanhando a sua vida e acabam, querendo ou não, ter a vida deles. Não tem como. Seria muita hipocrisia se alguém falar assim, nossa, eu vou usar um exemplo, Carlinhos Maia começou com um vídeo sobre ele, a vida dele, como ele vivia antes, as condições que ele tinha, a história dele. E isso deu engajamento para ele. E foi bom para ele. Porque com isso, o cara tem o que tem hoje. Hoje ele dá uma vida confortável para a família dele. Tá podendo ajudar o pai dele. Entendeu? E eu, assim, eu não sou fã, mas não tem como você não acompanhar a história dele. Até a minha sogra que acompanha. Minha ex-sogra, mas... E sempre acompanhou. E admira. Com certeza, e ela admira muito. Porque ele tem uma história de vida que, querendo ou não, acabou. E ele ajuda pessoas. Ponto positivo. Só que, infelizmente, ele vira rosto de propaganda, vira rosto de empresa, vira rosto de tudo quanto é marca. Como está acontecendo com o caso agora, não vou citar nome, porque eu não quero levar processo. Porque eu não tenho condição de pagar processo para ser ninguém. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas têm que aprender a separar os influencers da a vida deles,
o que eles mostram, a magnitude deles. É isso que eu falo. Se eu for pelo caminho de ficar olhando influências e ficar, nossa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não vivo. Eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não pago minhas contas. Eu tenho 3 filhos, eu sou mãe solo. Um dos meus filhos é diabético. O meu caçula tá com pré-diagnóstico de TDAH. Ainda não é certeza, mas já há uma grande desconfiança. Eu tenho gastos. Eu não tenho ajuda de pessoas. Eu poderia muito bem. Muitas pessoas falam, usa isso. Usa a sua vida, usa o que o seu filho tem. Você vai conseguir. Só que eu vou expor meu filho. Meu filho quer ser TikToker. Só que eu sempre falo, meu filho, não é assim que a banda toca. Você tem que estudar, você tem que ser alguém na vida, você tem que conquistar as coisas por mérito seu. Mas a pessoa fica rica rápido. Isso, ele sempre fala isso. Mas fulano é rico, mas fulano tem dinheiro. Mãe, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não posso dar. Mas fulano é rico, ele tem tudo. Que bom pra ele. É isso que eu quero chegar na lógica. Influenciador. Influencia. Por mais que aquele influenciador converse com crianças, é sobre jogos, é sobre isso, põe na cabeça deles. Por isso que hoje em dia meus filhos são proibidos de ver YouTube. Por causa disso. Porque se eu deixar meus filhos assistirem YouTube, logo, logo eles querem ser como aqueles. E não é assim que funciona. Vivemos uma casa simples, graças a Deus. É uma casa que eu tenho orgulho de falar que eu moro nela. O pessoal fala assim, é um casebre, mas tem paz. A gente passa dificuldade? Tá que a Fernanda aqui não me deixa mentir. Passamos dificuldade? Sim, passamos. Ela é diarista. Eu trabalho como funcionária pública. Só que eu já aviso logo que como funcionária pública eu não ganho bem. Porque mesmo eu ganhando, se eu fosse solteira, beleza, dinheiro, nossa, seria tranquilo pra mim. Só que eu tenho 3 filhos, como eu falei, sou mãe solo. E às vezes a gente chega num ponto de que a gente tem que escolher entre ou a gente paga a conta de luz ou a gente come. E aí a gente decide pela luz. Por quê? Meu filho faz uso de insulina e não pode ficar sem uma geladeira. Então, pessoas, não vão nessa. Que a grama do vizinho é verde, a grama do vizinho é melhor. Não adianta. A grama do vizinho tá verde porque tá muito bem cuidada. Enquanto você esquece de cuidar da sua porque você tá olhando a dele, você tá nada. Então, não quero dizer que fulano, ciclano tá errado, porque não sou eu que tenho que falar. Mas o que eu tenho que dizer é, se a gente não trabalhar, se a gente não correr atrás pelo nosso, pra gente trabalhar, pagar as contas, ter o que a gente precisa, ninguém vive, ninguém trabalha, ninguém faz nada. Se a gente for seguir conselhos de influenciadores, que já diz tudo, influenciam, você não vai viver. Então a coisa que eu tô colocando aqui, eu tô me expondo? Estou. Mas eu tô expondo uma opinião que eu falo isso há muitos anos. Eu tenho um conto no TikTok, eu sei que muitas pessoas vão falar de um vídeo que eu tenho que tem muitas visualizações, que foi a história do meu pai, mas eu nunca trabalhei ou tentei engajar, porque eu não vivo nessa ilusão. Se eu for viver nessa ilusão, cara, eu vou deixar de viver, vou deixar de trabalhar e vou deixar de cuidar dos meus filhos. Então, cada um conquista o seu. Que bom que eles têm dinheiro, que eles têm condições, que eles o rosto deles é em propaganda, é isso e aquilo. Mas não vamos ficar na ilusão que vamos ser influenciadores e vamos ser um Carlinhos Maia da vida, um Felipe Neto, uma Deolane ou qualquer outro influenciador. Tá bom?